Gente, bom dia. Bom dia. Bom, eu trabalho com business, trabalho com negócio. Meu coach voltado para negócio. Daí, por que então você está aqui aí? Não está ouvindo, não. Ei, quer usar esse? Usa esse, eu acho que esse tá pegando direito. Testa aí. Alô, aqui ó. Não? Vai, liga aí. Alô. Bom, voltando aqui agora então. Tá? Vamos começar do começo. Bom dia. Bom dia. Trabalho com coach, trabalho com negócios. O meu coach é voltado para business. Júnior, então por que você está no EMEI, área educacional? Tudo na vida, a gente tem as metas, a gente tem um objetivo. Quando você tem um objetivo, tá? A vida vai fazer sentido, cara. E o coach, quando a gente atua, quer seja no business, quer seja na área educacional, quer seja na nossa área life de vida, ele te dá um norte. Tá? Já trabalho com isso há mais de 8 anos e vou dar uma sugestão aqui para vocês. Eu, se fosse vocês, eu prestaria muita atenção no que eu vou falar. Porque o que eu vou falar aqui já mudou a vida de muita gente. E se você tiver sorte, talvez mude a sua também. Eu vou fazer para vocês, já que a gente está aqui na área educacional, tá? Eu vou fazer duas perguntas. Vou começar com duas perguntas. A primeira pergunta é: quem quer passar no EMEI? Diz eu. Tá, legal, massa. E o outro ali não quer? Não, não quero, quer só mais aqui, que eu estou comendo namorado, não, que eu vim, que enfim. De repente nem todo mundo quer. Mas agora eu vou fazer a segunda pergunta. Quem de fato, sinceramente, quem de fato está preparado para passar do EMEI? Diz eu. Engraçado que quando eu perguntei quem quer passar do EMEI, a grande maioria levantou e verbalizou isso. Mas quando eu perguntei quem estava preparado, pouca gente se atreveu a levantar a mão. Eu podia falar aqui sobre coach, não é sobre coach que eu vou falar, vou usar ferramentas do coach, mas eu vou falar sobre coach. Eu vou falar de negócio, eu vou falar de português, eu vou falar de matemática, tá? Vou falar para vocês a coisa mais importante que a gente pode ter: a nossa mente. Ela é quem define o que eu vou ser e o que eu não vou ser. Aqui, ó, a cabeça. E pode parecer brincadeira, mas as pessoas que têm propósito, as pessoas que têm meta, as pessoas que definem isso, e principalmente na sua mente, dificilmente elas não conseguem chegar. Porque o grande divisor de águas entre fazer acontecer ou não, entre passar no EMEI ou não, vai estar aqui. Segundo, contextualiza isso, exemplifica, né? Primeiro, que se você não tiver interesse, se você não quiser, de fato, sinceramente, do fundo da alma, do fundo do coração, não quiser passar, não tem professor de português, não tem curso de redação, nada vai conseguir fazer você passar. Por quê? Porque para isso você precisa de empenho,
você precisa de dedicação, você precisa de foco, você precisa de superação. Ou estar no sábado de manhã aqui, não é uma dedicação. Quem daqui deixou talvez algumas coisas fora, talvez até mais agradável, momentâneo, para estar aqui? Isso é abdicar, isso é se dedicar, isso é foco. Porque na verdade, gente, as pessoas hoje estão vivendo, tá? É o prazer imediato, tá certo? É aquela história do hoje. Agora, do todas hoje, vai agarrar com todas hoje, entendeu? Todas hoje, passear tudo hoje. Então, esquecendo que tem um outro dia. O meu pai diz uma frase que é bem bacana. Ele diz assim, ó, o domingo pode até demorar, mas ele chega. O domingo pode demorar. A prova do Enem pode até demorar, mas ela vai chegar. E aí, em que lado você quer estar? Do lado dos que passam ou do lado dos que aplaudem? Você vai receber ligação ou vai fazer ligação? Você vai receber os parabéns ou vai ligar para alguém? Mulher, parabéns, que passou, né? Não deu para mim, mas enfim, eu nem queria mesmo. E eu vou te dizer, a coisa é séria. A coisa é séria porque quando a pessoa é vencedora, ela é vencedora no Enem, ela é vencedora na corrida de bicicleta, ela é vencedora do futebol, ela é vencedora na vida dela, ela é vencedora no emprego dela, ela é vencedora na igreja dela. Porque ser vencedor, aqui, ó, aqui. Quando a gente pega, principalmente no business, quando eu pego alguém de sucesso para fazer coach comigo, esse cara, ou essa cara, eles têm sucesso ao longo da vida. Às vezes, família destroçada, é verdade, separado. Às vezes, nas drogas, também é verdade. Mas o resultado do que ele se propõe a fazer, ele é vencedor. Ele talvez não mentalize, ele talvez não capitalize energia para as coisas que ele acha que não é interessante. Com filho, com família, com igreja, religião. Mas no negócio, ou no que ele se propõe a fazer, ele faz. E aí eu quero perguntar aqui de novo para vocês mais uma vez. Quem, de fato, a pergunta vai durar, tá? Quem de fato vai chegar no dia da prova do Enem preparado? Pelo que eu estou vendo aqui, só passa. Deixa eu dar um dado para vocês, gente. Quando vocês têm uma sala, independente de ser Enem ou o que seja, é fácil para mim, é fácil mapear e dizer quem vai passar e quem não vai passar. Fácil, não é adivinhação, tá certo? Nem é baixando ninguém, nada disso. É comportamental. Daqui eu posso ver claramente quem é dedicado, quem tem compromisso, quem tem interesse e quem de fato vai chegar no dia da prova do Enem preparado. Júlio, quer dizer isso que vai passar? Não. Porque tem um outro componente chamado inteligência emocional. Quando eu estudava, não tinha Enem, terminava e ia fazer faculdade, a minha escola ela pagava para alguns bons alunos. E eu tinha um amigo que o colégio pagava as inscrições dele, dava bolsa e ele estudava mais, Olimpíada e tudo. E o fato é que ele foi um verdadeiro fracasso. Na escola só tirava 10, tá? E ele não conseguiu passar em nenhuma das faculdades que o colégio na época escreveu. Nem ITA, nem nada.
E aí hoje, né, depois de estudar muito isso, eu pude perceber e posso perceber o porquê aquele meu amigo não passou e era nota 10 da escola. Porque não é só o conhecimento. O conhecimento, ele tem uma grande parcela, muita parcela. Mas para fechar a conta, eu preciso da inteligência emocional. Inteligência emocional, o comportamento emocional inteligente, é aquele comportamento que você vai chegar na prova e não vai dar velho branco. Está vendo isso? Cara, você não dá nem mãe, não dá nem mãe, você não dá você. Tá? Por quê? Porque na hora dessa, na hora da emoção, é que você tem que ter a cabeça. Você tem que ter o sangue frio, discernimento de fazer. E aquele amigo meu lá atrás não passou. E por isso que hoje, no business, voltando para o business, eu encontro um monte de gente que estudava comigo lá atrás, a turma da bagunça. E hoje são donos de empresa, fizeram bem, porque eles tinham alguns componentes da inteligência emocional. Primeiro, as inteligências sociais, relacionamento, liderança, né? E depois as pessoais. Tinha foco, tinha comunicação. Não estou falando. Então, volta o slide aqui. Só um instante. Olha para cá. Quem é você? Mas o que eu não quero quem é você aqui, eu não quero quem é você dito pelo meu vizinho, pelo meu amigo, pela minha esposa, pelos meus filhos, não. Eu quero o que é você na hora do travesseiro. Na hora em que você coloca a cabeça para dormir e alguém te passa o dia todo elogiando, dizendo que você é foda, que você vai passar, e você coloca a cabeça no travesseiro e diz assim, ó, caramba, eu estou enganando todo mundo, eu não vou passar, eu não estou estudando, eu não sou dedicado, eu não sou decente, eu não sou direito, eu não sou correto, eu não sou, eu não sou aquele amor, eu tocar. Talvez eu seja falso. Talvez eu seja desfocado. Talvez eu não tenha interesse em nada. Talvez não seja isso que eu quero. Então, para um minuto e pensa: quem é você de fato? Quem é você na sua cabeça? Você é o aluno dedicado que as pessoas acham que você é? Você responder não, você mesmo. Será que você está interessado no Enem, como a mãe acha que é seu, que está, ou o professor aposta em você? Como o professor, um colega, cara, vai passar, parabéns, pô, você curtir. Será que foi esse cara que ele merece você por você? E aí, ao longo desse tempo todo, trabalhando com isso, é que eu pude perceber, né? Que as pessoas, quando ela tem uma meta, ela fica mais fácil e, portanto, está mais fácil de chegar. E o outro fator é quando você tem uma estratégia. Desde a estratégia de estudo, a estratégia de alimentação, a estratégia de sair na hora certa, que ninguém vai estudar a vida toda, o mundo não é só isso, muitas outras coisas. E o resultado disso, geralmente, é muito positivo. Porque o que faz a diferença é
aonde eu quero chegar, aonde eu vou chegar. Quanto mais esmartilizada, melhor. Esmartilizada é o seguinte: quanto mais detalhada essa meta, melhor. Eu quero um emprego de R$2.000. Então, quanto você detalha, eu quero trabalhar nisso, eu quero fazer isso, eu quero fazer ir para isso. E ao longo da caminhada, você faz uma estratégia e cumpre essa estratégia. Por isso que o coach ele é muito eficiente, porque ele cobra, ele faz você esmartilizar a meta, ele faz você fazer um plano de ação, que é uma estratégia, tá? E cobra. Porque no coach a gente tem, o que talvez alguns aqui tenham, horários e datas. No evento de Fortaleza, para não fugir à regra, eu disse que conhecia pelo comportamento quem vai ter sucesso, quem não vai ter sucesso, quem vai passar, quem não vai passar. Mas muito pouco. E engraçado que eu falando lá, eu passei por uma pessoa e disse: você tem todas as suas metas e toda a sua estratégia definida. E ele de fato tinha, levantou e mostrou para todos. Ele fez um cronograma do estudo em que ele coloca tudo que se é para colocar quando você faz uma meta. E aí eu pergunto a vocês: quem daqui já fez isso? Quem daqui já tem uma meta daqui? Até lá na linha já está marcada, é isso? Então eu já sei quando é o dia do meu jogo. E aí agora eu tenho que me preparar para ele. Quem aqui tem? E quem aqui segue? Segue? Tem? Não. Alguém tem aqui? Não? Tem? Meta? Segue? Tem alguém que possa mostrar aqui alguma coisa só para eu filmar por exemplo? Lá era assim, ó, o dele lá, tá? Ele tinha o horário de manhã, acorda na hora, corre não sei quantos minutos lá, colocou, toma café, estuda. Aí estuda matemática, estuda. Tem fácil? Tem fácil? Tá decorado? Tá. Decorado é legal, gente? É massa. Mas se tiver escrito é melhor. Até porque quando você coloca, tá? Você visualiza, você pode colocar quando você estuda, no quarto, quanto mais você coloca tem, né? Pronto. Não, ok, beleza. Mas tá, tem na mente aqui. Certo? Então você coloca, aquela história, né? Quando você coloca lá em cima, quanto mais alto, as pessoas passam e veem, né? Não tem uma passagemzinha dessa, né? Você coloca em água. E aí eu vou convidá-los a fazer uma estratégia, tá certo? A construir um plano de ação para o dia do evento. E aí eu quero saber, quem é que topa fazer a estratégia agora? Quem é que topa fazer um plano de ação? Tá. Alguns não levantaram o braço, mas eu peço que façam, mesmo não sabendo que querem muito. Primeiro, para você ter uma estratégia, para você ter uma meta, tá? Para você poder cumprir isso aí, você tem que tirar algumas coisas que tiram o teu foco. No meu celular não tem Facebook, tem Instagram agora, que eu vim fazer aqui, e quando eu trabalho numa empresa, a gente precisa postar o que está fazendo, e aí foi instalado. Tá? Mas eu tive tudo o que tinha foco. Para evitar, sabe o que, gente? Para evitar que no final da minha vida, lá 80, 90, 100 anos, eu vou contar historinhas e historinhas de sucesso, sabe? Porque vovô, o senhor fez isso? Não, não fiz, é porque naquele dia, olha, alguém gostou de mim. Eu estava lá com a empresa e a mulher me deu bem cara. É porque eu estava no Enem, mas o professor de matemática ensinou direito. Cara, se ele tivesse me ensinado um pouquinho mais, eu tinha passado. Então, para evitar que você conte história de fracasso,
para evitar que você conte história, tá? De coitadinho, prepare e vamos fazer um plano de ação. Primeiro, a nossa meta. Qual é a data dela aí, quem sabe? 5 de novembro. 5 de novembro. Novembro, dezembro? 5 de 12 de novembro. Então coloca aí, escreve, tá? Qual é a meta? Qual é a meta, hein, gente? É fazer a prova passar. Então coloca, passado em dia 5 e dia 12. Coloca. 5 e 12. Só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia do que a nossa mente é capaz, eu tinha 14 para 15 anos e, como todo mundo da cidade, saía, festa, passeava, e um sábado, uma sexta, não me recordo, meu pai disse que não ia mais me dar dinheiro porque ele não ia, e aí ele falou, lógico, da boca para fora, porque eu era um estudante, e eu cumpria com as minhas obrigações enquanto estudante, mas ele foi infeliz, mas essa infelicidade dele, essa palavra que ele disse, mudou a minha vida. Uma única palavra dita pelo meu pai. E ele disse assim para mim, com 14 anos de idade: você não vai sair hoje, porque eu não vou mais sustentar vagabundos. E eu não era vagabundo. Eu tinha 14 anos de idade, estudava no colégio 7 de setembro, era bom aluno, eu cumpri as minhas obrigações. Mas mais do que o vagabundo, ou mais do que não me dar dinheiro, ele despertou em mim, eu com 14 anos, foi que eu me vi, bom, sou doido, gosto de festa, gosto de forró, de música, eu tenho que ir. Então eu tenho que me virar, eu tenho que fazer dinheiro. E aí na segunda-feira, eu cheguei para o porteiro do meu prédio e disse: cara, eu estudava tarde, Raimundo, cadastra os meninos aqui, vai ter uma escolinha aqui no prédio. Eu vou ser o professor da escolinha, 14 anos de idade. Fui para o 7 de setembro, fui para a aula, ok, ordem dada lá, falei com ele valor, que ele ficava com a parte dele, tudo, fui para o 7 de setembro. Quando eu volto, 18 horas, eu chego lá em casa, não lembrava, confesso que não lembrava nem de nada disso. Quando eu vou chegando no prédio voltado de menina ali, no Vila X. E aí quando eu entro, já vem o porteiro, o Raimundo já com a divisão, ele já fez a contabilidade, ele já tirou a parte dele, já me levou a minha parte da escolinha. E meu pai e o síndico do prédio, lá em pé, um monte de menino. E aí eles vieram para mim. E aí o síndico, a voz olhou para mim e disse: camarada, você vai dar uma escolinha de futebol aqui? Aí eu disse: pô. Aí ele disse: mas o nosso prédio não tem quadra. Nosso prédio é aquele que, na época, né, bota o carro embaixo sobre o pilotinho mesmo, então não tem quadra. Aí eu disse: caramba, não tem quadra. E aí ele diz, deve fazer outra pergunta: cara, isso tem bola? Eu disse: não, não tem, mas. Ou seja, pega a bola para dar a aula. Então, gente, ninguém tinha dito que para ter uma escolinha eu precisava eu quero ganhar dinheiro, ninguém me disse que eu precisava de ter uma quadra, eu precisava de ter bola, né, apito, eu não tinha nada disso. Como ninguém tinha dito isso, a minha mente fez o quê? Ela produziu um negócio. Foi o meu primeiro negócio. Lógico que, obviamente, o Nath Morto começou e 2 ou 3 dias depois de ser roupa, não tinha quadro, né? Mas, o que é a mente das pessoas? Talvez, se eu soubesse que para ter uma escolinha de futebol eu precisasse de quadra e bola, eu talvez procrastinasse, né? Fosse levando com o tempo e talvez não tivesse a empresa que eu tenho hoje, trabalhasse com o que eu trabalho hoje. Ninguém me disse e eu fui. Então, cuidado, a massa, tá?
não está contando história. Contando história é o seguinte, para passar no Enem, eu preciso ter aula disso. O professor que me dá aula não é tão bom quanto que dá aula do meu filho. Se eu não estudar, então cuidado para não contar a história. Porque quando a história de sucesso é bacana pra caramba. Ontem eu estava no filho jogando futebol, eu estava com um amigo nosso, que o filho dele fez um teste no Barcelona e passou, ele tem 14 anos de idade. E esse menino, desde que eu conheço, 6, 7 anos de idade, ele dizia que seria jogador de futebol. E às vezes alguém até brincava, né? Cara, vai pro Fortaleza, vai pro Ceará, tal, ajuda. E ele, de fato, hoje o pai dele disse lá no futebol, que o filho dele fez um teste, que o Barcelona passou, e que a partir de fevereiro do ano que vem, ou é março do ano que vem, ele vai ter que se mudar para lá, e está com os 15 anos de idade. Então isso é uma realização do sonho, lógico, de tal, ninguém sabe, né? Mas lá já está. Então, para começar aqui, qual é a nossa meta aí? Qual é a nossa meta? É passar no Enem ou é ter a quadra e a bola de futsal? Que é? Passar, né? Tá. Primeira estratégia, tá certo? Primeiro plano de ação. O que é que eu tenho que estudar? Então você coloca aí o que é que você tem que estudar. É, Júlio, eu sei, eu também sei que você sabe, mas eu quero que você escreva. Você tem que estudar. É matemática, é português, matemática e o que mais? Gente, o cabo de guerra que eu falo aqui, esse cabo de guerra, vai passar de lá e passa mais um. Esse cabo de guerra é esse aqui, ó. É esse aqui. Esse cabo de guerra, ele fica na nossa cabeça. E o engraçado é que tudo que a gente consegue fazer, tudo que a gente consegue realizar, ele é vencido por isso aqui, ó. E tudo o que a gente não consegue realizar ou fazer ou ter resultado positivo, ele é vencido por isso aqui. Inclusive, esse cabo de guerra, ele ocorre todas as horas. Eu vou ou não vou para aula hoje? Poxa, eu saio hoje, estou cansado, hoje vai ser legal. Eu estudo ou não estudo agora? Acabei de almoçar, estou cansado ainda. E você vai levando a vida do perdedor e a vida. Quem quer levar a vida do vencedor? Isso aí. E quem quer levar a vida do perdedor? Não, também. Tem pessoas, gente, que brincam com a própria vida. E elas acham que isso, eu estou falando aqui, viu? Nada do pensamento positivo, não. Não estou falando aqui nada. Estou falando que quando você internaliza para você, tá? Que isso é besteira, que português eu não preciso, que isso não é legal. Quando eu internalizo, não é porque eu tenho a mente poderosa, não. É porque você, quando você começa a pensar, você começa a agir. Então é verdade que aqui não aconteceu nada, nós estamos de sentar. E se eu pedir para todo mundo levantar, não vou pedir não, tá? Mas se eu pedir para todo mundo levantar, olhar para baixo, fechar as mãos e começar a pensar numa coisa triste, vai ter gente que vai chorar. Vai ter gente que vai sentir tristeza. Sem ter acontecido absolutamente nada. Porque o grande resultado está aqui. E aí eu pergunto, o que é que você comunica? Você comunica vitória ou comunica derrota? Porque eu fui semana retrasada, cara, compartilha, né? Um amigo meu empresário me contrata a empresa da gente para eu fazer a escolha dos funcionários dele, de um certo determinado setor. E aí quando eu entro na sala, entra de mim,
São mais ou menos 6 pessoas, eu acho. E quando entra, eu já vou maquiando, já vou vendo. Então, tem gente que já chega assim, né? Bom dia, pode entrar aí. Ai. Cara, morrer com mais sentando, mano, é triste. Não, verdade. Só tu fala para o emprego, tu vai ter triste no emprego. A primeira coisa que tu senta no ar. Ou seja, Júlio, isso é normal. É não, gente, é não. O cara que é vencedor, ele é vencedor. Ele é vencedor na escola. Pode ter certeza e pode apostar no que eu vou te dizer. Professor, os professores hoje de sucesso, professores hoje que dão aula nos cursinhos, professores hoje que dão aula no EMEI, professores hoje que dão aula nas escolas, professores de sucesso, esses caras, eles têm sucesso desde a época de estudado. Tem um professor chamado João Ulisses. Ele estudava comigo. Eu não me engano de matemática. E esse cara de sucesso deu época no colégio. Genial. Respondia tudo, queria tudo, enchia o saco, porque estava sempre falando, sempre se mostrando, sempre na frente. E esse cara hoje é um professor de sucesso. Existe um professor que estudou comigo no colégio, chamado Fábio Frota, não sei se vocês conhecem, de matemática. É outro cara de sucesso a vida toda. Então ele tem sucesso porque ele é do colégio, fera em matemática, era genial. E hoje é professor, eu acho que também até beleza, não sei se ele já deu aula para vocês aqui. Fábio Frota, né? Pronto. Então quando você é sucesso, é isso aqui, ó. Vai dar certo e não vai dar certo. Engraçado, quando eu faço coach com uma mãe de Fortaleza, ela é médica e ela tem 2 filhos, um menino e uma menina. E a menina é um ano mais nova do que o filho, mas é impressionante a cabeça de vencedor que a menina tem. A menina tem 8 anos e o filho tem 9, vai completar 10 agora, é um pouco mais velho, mas a diferença mais ou menos de 1 ano. E é incrível, gente, como o cabo de guerra na cabeça é impressionante. A menina, ela chega nos cantos, fulaninha, tu não faz isso, tu não consegue, eu consigo, eu subo. Aí sobe daqueles bichos lá, daquelas escaladas, não consigo, tio. E é engraçado, todo mundo, os amigos lá na roda já conhecem a menina, e a gente já estiga. Fulaninha, tu não consegue, consigo, tio, e vai. E já o outro, fulano, tu consegue? Eu sei, tio, eu acho que não. Mas por que não, meu tio, não consegue? Mas é porque, tio, aí vem o quê? As historinhas. Agora você faz o que eu vou dizer, tá certo? Desculpas não alteram resultados. As desculpas, elas podem até existir, mas elas não alteram resultado. Eu cheguei atrasado hoje, porque o meu carro furou, cara. Ok, realmente furou. Mas não deu resultado, você não chegou atrasado. Você não chegou agora. Então, desculpas não alteram o resultado. E aí, é outra coisa da mente perdedora do cara que é derrotado. Ele sempre tem uma desculpa. Ele sempre tem uma historinha para contar. E o pior é que a historinha dele é verdade, é verdadeira. Não é mentira. Só que é sempre de fracasso, sempre de derrota. Anotou a estratégia? Vamos lá. Segundo passo. Você já ouviu falar do como, quem, quando, não, né? Então vamos lá. Essa é a estratégia, isso aí é uma ferramenta da administração, tá? Como eu vou estudar? Então você vai colocar ali agora como você vai estudar. Como é que você vai estudar? Vai estudar, se for matemática, é o quê? Fazendo os exercícios? Ou é lendo? Ou é com alguém? Ou é com o professor? Você coloca como vai estudar. Português, como é que eu vou estudar? Vou estudar lendo e interpretando? Ou eu vou só ler? Quem aqui tem o hábito de ler livro normal e interpretar aquele livro? Porque eu descobri isso, eu fiz um treinamento em São Paulo,
com aquele tirado, né, que é de business do cara, mentindo nada. E ele ensina o seguinte, que quando você vai ler, você tem que interpretar. Você entra na história, você aprende muito mais, você internaliza muito mais. Então, como você vai estudar? A outra pergunta disso aí é quando você vai estudar? E aí o quando aí, você óbvio que vai responder, e agora você vai ter que fazer o quê? Uma agenda, né? E o quando está relacionado com o tempo. Então você vai, tarde, é de manhã, é 1 hora para cada, é meia hora para cada. E aí eu vou dar uma sugestão aqui, tá? Tudo que você faz, você tem que mensurar. Então eu coloque a mensuração de vocês dentro da mesma semana. Por exemplo, estudou matemática esse quarto. Na quinta ou na sexta, faz o exercício ou faz, não sei o que você vai fazer, nem como, mas você faz uma mensuração. Você tem que saber esses números, você tem que ter esses números na mão. Por quê? Porque se der errado, cara, eu estudei 2 páginas aqui em português, mas eu fui fazer um teste e só aprendi metade, dá tempo de corrigir. E aí muitas pessoas, inclusive na minha área do business, não sabem o que está fazendo. E aí o cara contrata vendedor, abre uma empresa e não tem essa mensuração. Não, mas daqui a 6 meses eu vou ver se a minha empresa deu lucro ou não. Cara, se a minha empresa der um prejuízo por mês de 15 mil, em 6 mil tu já está ganhando já uns 800, 100 mil reais de prejuízo. Pelo menos você faz essa mensuração bem pertinho. Mais de 7 de vencedor. Quem aqui estuda e trabalha? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Eu, na verdade, eu fiz essa pergunta porque eu me explicou ali agora, pode, né? Eu pensei que fosse terminando o terceiro ano se eu tivesse que fazer ali, mas pode ser, pode voltar, é isso? Para fazer. Eu perguntei isso aqui porque a gente tem algumas pessoas que trabalham o dia todo. Eu tenho uma funcionária que ela trabalha o dia todo e à noite vai para a faculdade. E a gente faz, o que eu estou fazendo com vocês aqui, a gente faz com os funcionários lá também, toda semana. Cara, que fez isso e tal. E eu fiquei impressionado porque ela chega em casa por volta de 11h, 11h40 e estuda no dia até as 2h30 da manhã. E 8 horas ela está lá na empresa para trabalhar. E aí eu pergunto a vocês, gente, ela vai ter historinha de derrotado na vida? Vai não vai. E eu já sei que eu tenho que me preparar, porque mais cedo ou mais tarde, ela vai sair. Ela vai fazer o marketing. E ela é muito desenrolada. E quem trabalha o dia todo, à noite vai para a faculdade, e estuda até 2 da manhã, cara, ela não vai fazer. Ela vai sair, vai para o negócio dela, ela vai fazer acontecer. E aí eu vou perguntar para você, quem é que está fazendo acontecer aqui, gente? Quem é que está estudando? Não sabe isso aqui para perguntar? Começar a perguntar. E aí, Glória? Galera, não brinca. Não brinca, porque eu também já tive um dia desse. Eu tinha 17 anos, 18, 19, 20. E a vida passou assim, ó, rápido. Muito rápido. E quando você menos espera, você está no mundo, solto.
Nós fizemos um treinamento há 2 anos, nós fizemos um curso em que nós pegávamos pessoas, cara, olha que loucura, pessoas que saíam da faculdade, pessoas que se formavam e voltavam para depender dos pais. Porque é que todo mundo acha que todo mundo pensa, né? Cara, eu vou passar na faculdade, isso é um mundo normal, vou passar na faculdade, vou terminar a faculdade, ou vou ter um emprego naquilo que eu formei, ou eu vou empreender naquilo que eu formei, tá? E aí, tu termina a faculdade e chega, nem tem emprego e nem empreender. E aí tu volta a depender dos pais. E aí nós fizemos um treinamento chamado Reta Final, que era pegando essas pessoas. As pessoas que saíram da faculdade, que até então era definitivamente finalizaram tudo, né? Caso saia da faculdade, quando eu vou ter dinheiro, vou casar, vou fazer família, assim. E a gente pegava essas pessoas e na verdade não era isso que tinha acontecido. E aí eu vou perguntar para vocês, o que é que vocês acham? Por que essas pessoas saíam de lá sem rumo? Alguém pode dizer aqui? Pode dizer, gente, que não tem se errar, não tem erro. Será que esse cara estava focado lá dentro? Porque eu tenho um livro, vou dizer o nome dele, porque ele tem que dizer, Paulo Jorge, ele é formado em administração. E eu dizia assim, Paulo Jorge, né? Paulo, tem uma vaga ali, cara, para estágio, você faz na administração, faculdade. E ele dizia assim, não, Pé, na verdade, cara, deixa eu terminar mesmo, né? Porque não adianta, eu não sei tudo, o cara vai me cobrar e eu não sei. Beleza. E aí outro semestre, Paulo, cara, eu não gosto. Não, mas é porque eu não vi ele aquela cadeira dele, não, cara, a administração é foda, porque não sabe. Aí vem a história. Resumindo, amigo, e aí, ele está formado há 22 anos. 22 anos. Aí eu pergunto, ele está empregado? Ele empreendeu em alguma coisa? Porque ele sempre procurou história. Então, ele não focou naquilo ali. O que ele queria, na verdade, era tempo, ganhar tempo, aquela história do domingo tarde, mas chega. Domingo pode demorar, mas vai ter domingo. Então, ele procrastinou, ele brincou na faculdade, na administração, só, cara, que o tempo dele de ir embora ia chegar. Ou a faculdade ia expulsar, ou ele ia se formar. Não tem outra conversa. E aí, tem outra história, tem outra frase que não é minha, mas eu repito muito, que o feito é melhor do que o perfeito. Alguém já ouviu essa frase, não? Já? O feito é melhor que o perfeito. Então, enquanto alguém está tentando fazer o perfeito, tem gente que ganha dinheiro. Não, é porque eu estou fazendo faculdade de contabilidade, mas eu não vou arranjar estágio agora não. Deixa eu dar bem direitinho. Enquanto isso, tem estagiário ganhando dinheiro. Tem estagiário pegando empresa, tem estagiário dando negócio. Assim como vocês aqui, tem gente que está adiantado, estudando, focado. E tem gente que está contando história aqui ainda. Não, falta muito tempo ainda. Agora, mês de outubro, não, é que você sabe. Eu já me programei, já disse lá em casa que em novembro não vou estudar para nada, porque eu vou estudar feito louco. E talvez esse estudar feito louco, ou feito louco, não dê tempo, seja muito caro para você. Mesmo não bater na técnica, porque assim como vocês, eu quando era estudante, ainda sou, eu ouvi muitas pessoas falar sobre o tempo, que passa rápido, tá? Foco, e essas pessoas já tinham passado pelo caminho, então sabiam o que estavam dizendo. Algumas vezes a gente escuta, algumas vezes a gente não escuta. E depois a gente vai ser convidado, tem aquela música, né? Convidado a rir ou chorar. E quando você é convidado a rir, é legal. Faz parte, mas quando
que você é convidado a chorar. E o pior, quando você é convidado a chorar, negligência sua mesmo. Né? O travesseiro lá, cara, eu não passei porque eu não estudei. Isso é que dói mais. Porque a oportunidade, mas você não sabe que a minha vida, cara, é tão difícil, cara. Pior é quem não tem essa oportunidade. Pior é quem não tem nem condição de vir para cá. Para que eu digo que é para cá, e para cá, de modo geral, quando você vai enfrentar as situações. Certo? Quem mais? Sobre o plano de ação aí, quem é que mais tem plano de ação? Muita gente depois. Plano de ação, para quem chegou depois, é aquele planejamento que você tem para os estudos, tá? Horário de passear, horário de estudar, horário de sair. Quem mais quer compartilhar aqui, gente? Nós estamos agora há um mês, mais ou menos, né? 2 meses, setembro e outubro. E vocês começaram por março? Junho, 6 meses. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Trabalho chinês. Só chinês. Aí dia. Vai lá para chegar. Vai. Vai fazer o que é isso já é, então. Quem mais? Quem mais? Quem vai fazer para a engenharia aqui? Quem vai fazer para quem vai fazer medicina? Medicina também. Quem vai medicina? Deixa eu olhar aqui, cara. Medicina. Psicologia. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu não fiz psicologia, mas está no meu radar para fazer. Eu estou fazendo, terminando marketing. E depois é uma das faculdades que eu quero fazer psicologia. Quem mais? Sim, levanta aí psicologia para ver. Eu gosto de olhar aqui a cara para poder lugar. Quem mais? Psicologia, deixa eu levantar a mão, levanta a mão. Psicologia. Ei, psicologia. Psicologia também? Levanta a mão. Cuidado. Outra faculdade aí, diz aí. Física. A história de psicologia dos dois. Física. Calma. Chega lá. Gente, eu fiz física, mas eu educação física. Física com Verdade. Tanto na federal como na UFOL. Professor, quando a gente tem uma base assim, uma meta, por exemplo, se as portas estão fechando, Professor, se a gente tem uma meta, assim, se as portas estão fechando para nós, vai. a gente vai continuar para frente ou vai voltar para trás? Cara, eu vou dizer aqui, ó. Eu já falei sobre esse assunto uma vez, sobre tem pessoas que falam assim, né? Cara, eu tenho um sonho, tal, e vai busca o teu sonho, legal, pra caramba, tá? Mas eu incentivo isso, principalmente no coach, da pessoa ir buscar o sonho. Mas, cara, tudo na vida não tem lado racional, tá? Então vamos lá. Eu tenho sonho. Vou falar de sonho, eu vou falar aqui um exemplo aqui do menino, fez sonho com a gente. O pai dela tem uma empresa de imóveis, empresa muito grande lá em Fortaleza, trabalha em Fortaleza, é no interior, mas eles moram lá. E o pai contava por ela, que é filha única, para ela administrar a empresa. E ela fez 18 anos, fez 19, fez 20, trabalhou na empresa do pai, e aos 28 anos,
ela disse para o pai que não queria mais trabalhar na empresa, que queria ser médica. E aí foi por isso, na família, lá, a família que já tinha condição boa, uma empresa grande. E ela passou, gente, 4 ou 5 anos estudando para fazer medicina. E toda vez que ela não passava, o pai ia para cima, meu filho, tá vendo? Volte à empresa, a gente precisa de vocês, era tão bacana lá. No quinto ou sexto ano de tentativa, ela passa para a medicina. Hoje ela tem, eu acho que 35 anos, mais ou menos, 35, 36. Passou no ano passado, foi retrasado. E hoje vai uma cama de sonhos, tá? Mas eu também, a gente tem que entender que esse sonho, não é um sonho, não é um sonho bacana. Deixa eu mostrar para vocês um sonho bacana, tá? O sonho é bacana quando esse sonho vira uma meta e eu tenho que ter uma estratégia, tá? Para atingir esse sonho, ou essa meta. É o que você está dizendo. Se você tem uma meta e tem uma estratégia e você vai mensurando, então você sabe se você está no caminho certo ou não. Pergunta como é que eu sei se eu estou no caminho certo. Cara, vamos lá. Eu quero medicina, meu sonho é medicina, vou fazer ali e vou passar. Ok. Mas eu vou ter outros inimigos, eu vou ter outras oportunidades. Show. O problema é quando você passa 5, 6 anos, como essa menina passou, só que fazendo diferente do que ela fez. Porque ela passou 5 anos para fazer medicina. Mas ela estudava, ela tinha uma estratégia. E ela fazia o que ela mensurava. E ela, numa sessão de coach comigo, disse assim, ó, eu fiz os 3 primeiros anos, eu tinha certeza absoluta que eu poderia passar. Porque eu não tinha o quê? Estratégia. Eu estudava quando pudesse, estudava muito aí, estudava, virava à noite, não sei o quê, porque alguém me esperava para estar assim, virar à noite, ela virava, e quando eu perdia, ela dançava, e aí passava perto de dormir. E aí, sem estratégia, ia e voltava. E ela, quando foi fazer o coach lá na empresa, ela começou a definir uma meta, tá? Passava a medicina não é mais um sonho, passava a medicina virou o quê? Uma meta. E como toda meta, eu vou fazer o quê? Uma estratégia. Então, para isso, para estudar medicina, eu não sou babaca, não sou idiota, não sou assim. Eu sei que tenho que estudar mais, tenho que estudar muito. Então, se eu tenho uma meta para passar na medicina, cara, eu tenho que estudar muito. Eu tenho um sobrinho que vai fazer a minha aqui agora, lá em Fortaleza, e ele tem 15 anos ainda, 16. Ele está no segundo ano ainda, né? Não tem essa história, né? Está no segundo ano ainda. Cara, está estudando pra caramba, né? Dificilmente ele não passou. Dificilmente ele não vai passar. E ele tem uma estratégia toda montada. Inclusive, ele acredita dentro do planejamento dele. Ontem, teve esse evento lá do futebol, eu falei, e ele podia ter ido. E ele disse, não, tio, porque está aqui, ó, até não sei que hora, eu tenho que estudar não sei o que, eu não posso sair. Então isso é uma estratégia, isso é bom. O cara vai passar, tem dúvida que vai passar. Então, respondendo a pergunta dele aqui, pergunta quando é que um sonho vira pesadelo, né, ou loucura? Quando você não tem mensuração, gente. E aí, você vai passar, como eu conheço gente, a vida toda querendo ser médico, passando em odontologia, passando em outras faculdades, tá? Mas não está feliz, e aí sempre tenta, e quanto mais o tempo passa, pior. Por quê? Porque está fazendo outra faculdade e não faz a estratégia para passar, e aí esse sonho vira o quê? Pesadelo. Outra faculdade aí, quem é? Qual mais? Direito, quem é direito? Já agora a gente ao outro. Eu vou ao outro. Direito, quem é de direito? Eu sou aqui. Aí, direito. Pegar pra cá e eu disse, faço. Vai pra mim. Vou ver. Vai pra direito. Diga oi. Mais. Direito, vou ficar. Direito. Engenharia, eu quero ver. O engenharia de novo, deixa eu falar agora. Tá bom? Da computação. Não, beleza, engenharia da computação, quem é?
Ei, Poxa, uma acertou. 3. direito. Ah, olha o nome giro. Quem é mais aqui que eu convenci muito pouco? Eu pergunto, só dois ali. Eu pergunto para o você fala aqui no primeiro livro, né? Medicina, administração. Administração top. Economia, quem tem ganho de economia? Economia top, isso vou fazer de tudo se meu filho quiser fazer economia. Eu acho bacana. Pedagogia. Pedagogia. Quer ver? Eu quero psicologia. Psicologia. Eu perfil, psicologia. Qual mais? Primeiro, eu perguntei língua. Gente, controlem a parte emocional no dia da prova. Pergunte, como que eu controlo? Se eu não estudei nada, porra nenhuma. 5 meses sem nada, eu não controlar nada. Cara, para você controlar, para você ter controle do que você vai fazer, você tem que ter domínio do conteúdo, tá? Domínio do conteúdo e um mindset vencedor. Se eu tenho um mindset vencedor, se eu tenho na minha cabeça que eu vou passar, e eu fiz uma estratégia, eu tenho um plano de ação, e eu tenho conteúdo, eu estudei o domínio do ali, não tem porquê esse rapaz aqui não passar pelo tal giro. É só controle emocional. Controle emocional, entendeu? Para dar o branco na prova. Está deu branco na prova uma vez? Vários, né? Várias vezes, né? Esse controle emocional. Viu? Controle que passa. E mais? Qual é a faculdade ali? Lá para ficar agora. Letras? Letras? Que letras? Cadê letras? Você vai olhar. Letras que é mais. Não, trabalho. Cadê letras? Deixa eu ver. Você está ouvindo? E mais, letras, cadê letras? Deixa eu ver. Peraí, né, calma. Letras, cadê letras? Deixa eu ver. É ruim, porque tem algumas pessoas que falam assim, controle emocional. Porque quando eu vou chegando perto, tá? Eu vou analisando o comportamento das pessoas. Eu queria fazer ou pedagogia Por exemplo, se você, psicologia. eu vou chegando perto, até então não há Neném, né? Vai ter Enem vestibular. Vai tentar os dois? Vai tentar Enem, vestibular, os dois? Vai tentar no vestibular. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer só, eu vou jogar fugir da prova. Tá? Então, o que é o controle emocional? É isso aqui, ó. Vou chegar perto dela. Tá fazendo o quê? E até então, tá? Então, quando eu vou olhar a questão que eu falo para alguns, tá? Controla o emocional, é porque eu noto que a pessoa vai estar ficando eufórica, está ficando, né, ansiosa pela vida, entendeu? E aí, pela experiência, eu vou mapeando. Quem mais? Vai mais, vamos ter faculdade aí. Veterinário, massa também. Peraí, veterinário, deixa eu olhar. Veterinário, tá aqui. Veterinário. Falou? Enfermagem é muito. Metade da sala.
Meu Deus, a sala todinha. É Islândia. Todo mundo. Quase todo mundo. Olha, tem mais. Cadê o lixo ali? Não, tá embaixo, eu vou ver ele lá. Biologia. Fogo. Ei, Zé, vai ver? Ei, eu tô no... Trocares, não levando lá, trocares. Está todo mundo aí com o óleo de vídeo, né? Vou pensar em ver o indicador. Oi, oi. Professor, quem não sabe a faculdade que vai fazer, tá? É a mesma pessoa que não sabe qual emprego vai fazer, é a mesma pessoa que não vai saber qual o olho vai casar, aonde vai morar, o que vai vestir. Não é assim? Não é assim? É assim? Precisa? É? Tudo? Jornalismo. Jornalismo é mais, jornalismo. E é jornalismo aí, gente. Jornalismo. Rapaz, tem um cara que eu vou levar 5 vezes. Posso ter outra vez, né? Ou vai mesmo? Tudo que eu perguntei é aqui. Vai, qual é o outro cara que está faltando? Biologia. Só monstro. Eita, São duas. Não vai explicar ali. Biologia, cadê? Deixa eu ver, biologia. Biologia tudo. Quer ver? Biologia. Qual mais? Vou pra cá. Pessoal, gente, ó. Mais, tá? Do que esse dia aqui, mais do que isso aqui, é a caminhada, sabe, gente? É o dia a dia. Aqui hoje eu tenho que, né, a gente tem que brincar um pouco, até para poder atrair a atenção, certo? Mas o que eu disse para alguns aqui é que a gente consegue perceber, tá entendendo? E com relação, é normal, tem muita gente assim também, que precisa. Eu só digo assim, ó, que procure, aí eu vou falar para os exercícios, né? Eu vou lá para o volta do exercício. Tem uma métrica que eu falo da Bolinha, tá? E aí eu conheço várias pessoas assim, que o cara chega com a barriga e ele não teve nada. E ao longo da vida dele, ele também não teve nada. E aí eu vou dar um exemplo, eu tenho um familiar bem próximo a mim, que ele é o seguinte, a vida dele todo dia, ele é mais velho do que eu, mas a vida dele todo dia foi assim, ó. Ele não tinha as ferramentas dentro de casa, o martelo. E aí, mas não precisa que eu não martelo todo dia, eu sou um marceneiro e ele pediu emprestado. E aí ele não tinha paletó porque ele não vai para casamento todo dia. E aí ele pediu emprestado. E aí a esposa dele não tinha um vestido de festa, então ele não vai para festa todo dia, e ela pediu emprestado. E aí ele não tinha mala de viagem, porque ele também não viajava todo dia, e aí ele pediu emprestado. E aí, como você percebe, gente, a vida do cara é tudo de pedir emprestado. E cara desse, ele não vai ter uma casa nunca. Ele não vai ter um carro, se ele tiver um carro, não paga, porque senão eu vou chamar de crença, eu vou ficar no método de crença aqui agora, tá? A gente precisava fazer um trabalho muito mais forte, se posso falar sobre crença. Mas, o que acontece? Tá? O que acontece?
você vai passando o tempo e você vai sendo a mesma pessoa. Na PNL tem uma frase que diz assim, ó, por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém melhor? E aí o cara chega, esse que eu estou falando, vai chegar com 60 anos de idade contando a mesma história. Então, o cara que gosta de adquirir, o cara que gosta de ter as coisas, ele tem as coisas, ele vai ter. Então ele se acostuma a ter carro, ele se acostuma a ter família, ele se acostuma a ter isso a gente chama de posse. Né? São pessoas que têm posse. Quer seja de família, mas ele vai ter. Quando você não se acostuma a escolher, a tomar a decisão, você vai ser assim por muito tempo, até cair a ficha. Até você se preparar ou participar de um treinamento, ou enfim, para acontecer algo que mude na vida da gente. Porque as pessoas falam assim, ó, que mudança acontece ao longo do tempo, assim? Não. A mudança acontece quando você decide mudar. E às vezes é por bem ou por mal. Quer ver? Quantas pessoas aqui ou já passaram por isso, ou sabem de histórias de pessoas que tiveram um trauma momentâneo, tipo, está andando aqui de bicicleta e bate a cabeça e nunca mais quiser a bicicleta. Ou que está andando de moto, foi atropelado, bateu e ficou com a versão a moto. Então não mudou ao longo do tempo, ela mudou imediato. A questão emocional foi muito forte. E por isso ela mudou. Assalto. Quantas pessoas não, mas ela não, mas ela não mais, porque foi assaltado uma vez. Pessoas que hoje não dirigem mais carro porque estavam dirigindo carro e foram assaltadas, por favor, pronto para carro. Pessoas que não entram mais no elevador porque ficaram presas em pânico. Então, tudo na vida a gente vai repetir em padrão. Então, quem está indeciso aqui ainda, tá? Decide. E aí, faz um teste, não aqui agora. Talvez isso aqui seja um diferencial na vida de vocês. Mas faz um teste assim, ó. Cara, vamos começar a decidir as coisas. O meu filho, esse de 9 anos, o Vitor, ele tinha um tempo lá em casa que ele era assim, pai, o que é que tu acha? Vou comer carne ou frango? Pai, eu vou pedir o quê? Batata ou não sei o quê? Ou seja, ele estava terceirizando esses amigos. E se eu deixo meu filho de 9 anos, tá certo? Ficar me perguntando as coisas, quando ele tivesse 18, 19, ele me perguntava, pai, eu namoro com essa ou não quero? E no Rio não, porque tem gente assim, eu conheço. Eu vejo pessoas que são assim. Que querem uma, mas a mãe quer a outra, ele escolhe, ele não sabe, ele vai porque a mãe quer ou o pai quer. E o emprego, ele não sabe que precisa de emprego, e ele liga para o irmão, ele liga para alguém sempre terceirizando. E terceiriza para quê? Porque se der errado, não fui eu. Não é isso? Tem um filme que é a história do McDonald's. Não sei se vocês já assistiram, Fogo de Poder, bacana demais. E lá tem 2 irmãos, os donos do McDonald's, né? E tem um que sempre terceiriza a culpa. Já viram isso? Tem uma passagem do filme que ele fala, né? Porque até o irmão se revelar. Lembra disso? Quando o irmão se revela, na hora lá, você está dizendo isso porque depois vai botar culpa em mim, que não sei o que, não é mais ou menos isso? Então isso aí são pessoas que vão terceirizar a culpa. Tá certo? E aí a gente faz a decisão. Foi começar a fazer um vídeo. Cara, é o seguinte, se tu não decidir, não tem. Pai, batata ou não sei o que, cara, tu decide. Se não, não tem. E eu fico forçando ele a fazer isso. A gente vai forçando. E aí a gente, da nossa idade, né? Bem mais novo que você, mas da nossa idade, o que é que acontece? A gente toma uma decisão. Não é besteira, mas você vai se acostumando. Entendeu? Cara, eu vou sair de perto de mano. Ah, eu não tenho dúvida, vai ser isso. Eu não me arrependo, mas eu vou. E aí você começa a se acostumar. Tá certo? E isso aí, cara, é para tudo que você tem na vida. Tudo. Porque tudo está onde? Aqui. Então vai estudar, cara, eu vou estudar quando? Cara, eu vou estudar agora. Eu vou estudar isso aqui. Não, mas eu não sei, não tenho dúvida. Eu vou isso aqui. Se não for, eu não tenho elétrica, eu não tenho como fazer a misturação, e aí eu vou mudando. Tá certo? Então se acostuma a decidir. Você vai decidir. Para não ir e não levar. Tá?
Quando a gente tem, né, algum trauma, alguma coisa, é mais difícil, porque aí entra a parte emocional, você tem que fazer um trabalho emocional, é mais complicado. Mas aqui no caso, tá? Gente, alguma pergunta, coisa? Aproveita por aí. Vamos lá. Ele perguntou o seguinte, essa pergunta é bacana. Eu me desfoco muito. Primeiro, você tem que identificar o que é que tira o foco. Tá? No meu caso, o que é que tirava o foco? Celular, WhatsApp, Facebook, né? Quantas vezes eu me peguei aqui, mexendo aqui, cara, ele vai para cima, para baixo, 1 vez, nada. Aí você respondeu besteira aqui para poder fazer o que responder e viu. Então o que acontece? Como é que você faz? Primeiro, tudo está onde? Na cabeça. Faz uma relação. Gente, anota que isso é importante. Isso não é importante para e-mail. Isso não é importante para a tua prova. Isso é importante para a tua vida. Tá? Que pode ser quando estiver trabalhando, pode ser na família. Pergunto, eu estou dizendo aqui, que eu estou falando aqui agora, é um treinamento poderoso com relação a foco, meta, ok? Então, por exemplo, ele perguntou, isso é muito foco. Pergunto, como é que eu sou técnico, gente? Anota. Primeiro você identifica tudo que tira o foco, tudo. Tá? Televisão, celular, computador, o meu amigo da frente, a porta aberta, o meu cachorro dentro de casa, entendeu? Minha mãe, comida, gente. Eu faço bolo com algumas pessoas e a comida tira o foco dela, sabe o que é isso? Ainda bem que aqui não tem ninguém com esse problema. Mas a comida, o cara está estudando, ele está fome, e o pior é o fome, que não se acaba, e de preferência o dia todo comer, porque ele tem que estudar para comer. Então você identifica, tá? Olha o problema. Segundo, quando você tem um propósito, que você escreveu aí, passado o e-mail, se esse propósito, de fato, sinceramente, é o que você quer, certo? Você vai até, escreve qual é o foco, aí eu vou pegar o foco, ele vai escrever o que é, eu afasto de mim tudo que pode tirar o foco. E a síntese é o quê? Internalizar. Cara, eu estou aqui, eu não sou ninguém, posso até ser, mas eu não sou idiota. Se eu sei que o meu celular me tira o foco, então eu não vou ver o celular perto de mim. Um amigo nosso, no treinamento que a gente dá, não era me pouco, a mesma coisa, e ele citou a mesma coisa, você tira o foco. E ele veio me mostrar que eu não sei quantas multas com o celular dentro do carro. Celular, o celular e multa. Qual foi a estratégia que eu fiz para ele? Peguei o carro, faz o celular dele, bota no porta-malas. É multa, do colégio do teu filho. No caso dele era assim, né? O colégio, ele já foi do colégio e ia para o escritório. Segundo ele, ficou de 20, 10 minutos. Cara, 7h30 da manhã, 7h15 da manhã. Um empresário. O cara que deixa o filho muito na escola e tira 25 minutos, ou seja, chega no escritório dele 8 horas. E o cara vem dizer que não pode parar o celular 20 minutos, porque alguém vai ligar importante para ele. Cara, é difícil alguém ligar para fazer negócio 7h20 da manhã, 7h30 da manhã. Entendeu? E se o cara ligar, o celularzinho tem um negócio que ele deixa gravado. Meu filho, deixa gravado o número que ligou e não atendeu. Não, é só um número. Você olha, vou ligar aqui. Entendeu? Então, internaliza, verbaliza, aproveita, que isso aqui pode levar vocês até de multa. Internaliza, tá? Tira o foco. Tá? Vai estudar, aí tem logo, cara, eu vou estudar, ok. Eu vou estudar para passar bem, né? O celular me tira o foco, o celular não posso outra coisa. O celular me tira o foco, eu vou querer isso, afasta, vai afastando. Até você ter controle sobre a sua vida. E aí, professor? Gente, ó,
perguntou com relação à idade. Idade. Né? Eu, no caso eu sou mais menino, eu tenho 16, 17 anos. E aí a gente fica pensando que não vai dar certo, não vai dar certo. É a história do grande certo vencedor, entendeu? É a Lara e o Thiago, os dois meninos. Eu queria dizer não, mas é a Lara e o Thiago. A Lara disse que vai dar certo. Dá certo toda a vida? Eu acho que não dá. O meu futebol, eu já me escolhi de futebol. Alguém me disse que precisava cara, eu não tenho uma escolinha de futebol, eu não tinha nem quadro, nem bola tinha, eu não sabia que precisava de bola para fazer escolinha. Depois, hoje, pensando, né, não existe você fazer escolinha de futebol sem quadro, sem bola, sem apito, sem professor, sem nem professor tinha. Entendeu? Então, o que vai definir, cara, é a mente. É a mente. E aí tem um vídeo, eu não trouxe o vídeo, tá? Mas tem um vídeo na internet de um pai, que tem, eu acho que muita gente já viu, que tem um filho com problema, o filho não fala, e o filho gostava de corrida, e o pai tornou-se corredor para levar o filho para correr. Alguém já viu esse vídeo? Não é bacana? Cara, não tem idade. Não tem idade. Tem várias histórias aí. O dono da Rede Globo montou a Rede Globo com 60 anos de idade. Não sabia não. Você sabia disso ou não? Sabia nada. Sabia não? Do Roberto Marinho? Não. Vocês não sabiam disso? Não sei nem se ele tá vivo. Sabia? Ele não tá vivo. Pode procurar. Com 60, com 60 anos de idade, o cara monta a Rede Globo. Com 60 anos. Eu não estou falando de 40, de 50, estou falando de 60 anos. Ele ainda tá vivo. O cara montou a Rede Globo com 60 anos de idade. Vai que tá vivo. E muito mais história. Então a história não tem a história da idade. Entendeu? Não tem história da idade. E aí a gente pergunta, você está fazendo o que aqui? Tá? Se está aqui, se está perdendo tempo, se está volta e vai. Entendeu? E não conta a história. Gente, contar a história é mais fácil, viu? Contar a história é mais fácil. Ela só não é mais feliz, mas é mais fácil. Tem mais? Quem aqui não? Obrigado. Professor, eu foco bem em segundo ano, né? Estudo, mas não consegue ter o resultado que ela espera. Essa questão é emocional. Ansiedade. Você falou. Tá? Pergunto, como é que eu vou curar disso? Como é que eu vou? Não sei como você vai se curar, mas vou dar uma estratégia para você fazer. Tá? Você simula várias provas. Se você mensurar, porque também tem o seguinte, viu, gente? Às vezes a pessoa acha que está estudando pra caramba, né? A Larissa, minha filha, pai, fiz tudo. Larissa, eram 6 páginas. Vixe, eu pensei que fosse só uma. Mas Larissa, todo dia eu pensei que é só uma, meu amor. Ou seja, tá estudando, beleza, mas faz a menstruação disso. Não, aí é outra coisa. Você já ouviu aquela história que a pessoa mesmo diz assim, ó, menino, eu sou tão desastrado, tudo que eu pego é ruim. Já viu isso? Já? Pois deixa eu falar outra história. Eu tenho, né? Esse amigo nosso com a esposa dele, já com o filho, com tudo. E toda vez que a gente ia na casa dele, lá, ele com frequência, churrasco, aniversário, essas coisas, ela derrubava as coisas e ela mesmo se dizia. Ou então a gente falava, ela Fatinha vai pegar ali alguma coisa. Fala com outras pessoas. E aí ela ia lá buscar. E ela já dizia pra gente mesmo, eu vou pegar, mas. Mas nada derrubando. Cara, eu ficava só esperando. Eu já marcava o velho nisso, ficava o quê? Só virado. Derrubar, ou quebrar, ou enfim. Por quê, cara? No início aqui eu falei que tudo está onde? Na mente. Na mente, né? Engraçado. Ela só derruba o que ela acha e diz que vai derrubar. Entendeu? A mesma pessoa que derruba tudo é a pessoa que dirige, no caso dela, dirige bem, dirige inclusive o meu neto, que é do filho, ou seja, não tem problema. Não, eu não sei fazer isso, mas sabe pegar faca. Não, eu não sei fazer isso, mas sabe fazer menino. Não, eu não sei fazer isso, eu não faço terapia e faço cantar. Então, tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Entendeu? Então, cuidado quando você não está repetindo que está virando verdade da sua história.
Foi mentira, dito várias vezes, viu o quê? É verdade. E aí está vendo a verdade. E aí você já disse, inclusive, gente, eu vou estudar, mas tu já sabe, né, fulano? Vou me dar mal nessa prova, porque eu sou assim, né? Eu estudo. Cara, para com isso. Entendeu? Isso aí é cristão e merecimento. Gente, é porque eu não quero entrar na parte de crença, tá? Mas teria sido bacana. Isso é crença, de merecimento. Se na verdade você acha merecedor do resultado positivo. Entendeu? Ou porque pai, ou porque mãe. Certo? Legal, quando eu era pequeno, era assim, ó. Eu tinha um brinquedo para criar pequeno. Eu tinha isso aqui, tá? E eu estou falando 6, 7 anos de idade. Na verdade, vocês que não são pais ainda, e os que vão ser, ou os que já são, a gente tem até os 12 anos, com livros até os 8, para moldar se os nossos filhos vão ser vencedores ou perdedores. O pai define isso para o filho. E aí eu vou te dizer o que meu pai fazia, tá? Eu tinha 6, 7 anos, 8 anos, e eu tinha um brinquedo. E aí o filho dela chegava perto de mim. Aí meu pai dizia, meu filho. Ele tinha duas opções, né? Ele dizia, meu filho, brinque com o filho dela aqui, vamos brincar o rosto, esse seu bichinho aí que você está na rua e tal. Ele fazia assim, ó. Meu filho, que é isso? Tem um bichinho. Aí eu dava, né? É inofensivo, né? Tem nada, tem problema, é isso? Só que isso se repete 8 anos, do 0 ao 8 ou do 0 ao 12. Então eu passo 12 anos da minha vida, tudo que eu tenho eu faço o quê? Tudo é correto, né? Mas com muita gente a isso. Então, quanto que eu estava? Eu fiquei papai depois para você. Papai depois para você. E aí eu ia dando. E aí o que é que acontece? Que o Tajuno se percebe como um cara que tudo que tem dá as coisas para os outros. Compra 4 pneus para o picape, aí liga o Tiago, essa história é real, aí liga o Tiago e diz assim, cara, onde é que eu compro 4 pneus para o picape e tal? E o pior, que a crença, ela é uma coisa tão enraizada, tá? Que o universo conspira e vai mandar o cara ligar para ti, para pedir os pneus que tu acabou de comprar. Foda. E aí o cara lembra. E eu estou brincando não, gente. Isso é seríssimo. Isso determina para você muitos comportamentos. E aí o que a Tajuno fazia? Cara, fala o seguinte, eu estou com 4 pneus, eu comprei outro, fica lá, eu coloco no meu carro. Porque eu me lembro do meu pai, mandando eu dar o quê? Os outros. E aí hoje, lógico que agora, depois de tudo isso, eu já conheço. O que acontece? Não. A ficha, aí eu já sei, cada liga para mim, tem um negócio, cara. Aí eu já cá a ficha. Cara, eu tenho, vou te emprestar e depois tu devolve. Porque hoje eu estou o quê? Vacinado. Então cuidado, porque ansiedade, gente, às vezes significa que você não se sente merecedor daquilo ali. Não se sentir merecedor é uma pessoa fazer assim, ó. Quando eu pego dinheiro, ele diz, cara, obrigado, faz alguma coisa para ele. Ele diz assim, cara, aqui, ó, obrigado. Não, cara, disse não, de jeito nenhum, quero não. Você fazer alguma coisa sem interesse financeiro é legal. O pior é quando você trabalha com isso e você interessa o próprio negócio. É o cara que trabalha com marcenaria e ele vai para a casa de alguém, de uma pessoa, aí faz um serviço e ele acha tão pequeno, não, mas não faça besteira aqui. E aí isso é não se sentir merecedor. E pode parecer que não, gente, mas isso é um grande mal das pessoas. E é um grande mal do sucesso. E cuidado com os filhos de vocês, se vocês têm ou se vocês não têm. Porque vocês podem estar implantando neles a cultura do. Deixa eu falar. Todos têm habilidade. Do lado do você para não ir para o outro lado também da negatividade. Você doa, e depois aí o outro lado não se doa e nada. Você se doa de coração. Você se doa, é igual a pergunta, João.
Quando você pede perdão, você não pede para o outro. Cara, eu não quero saber se o outro vai me perdoar. Eu peço para mim, perdão por mim. O que está me fazendo mal é a mim. Né? Perdão, entendeu? Perdão por não ter dado uma aula bacana hoje. Perdão por não ter atingido a expectativa que você tinha de mim. Perdão. Tá? Então, eu tirei isso do meu coração. Agora, se o cara vai alimentar ou não, aí é o coração. Tá? Então, cuidado. Cuidado, porque às vezes é no merecimento, viu? Ficou chateadinho? O que mais? Se a gente tem um foco, né? Assim, na meta. Se a gente tem um foco, uma meta. Assim, por exemplo, eu quero passar na luva. E se a gente, por exemplo, não passar, a gente estuda mais ou a gente busca mais conhecimento? O que você acha? Ou se a gente mata? Buscar mais. Mas tem muitas pessoas que... Eu fiz que eu passei aí. Cara, não vou ser. Faz de novo e tem como assim. Ele sabe o que diz. Eu vou dizer se matar entendeu? Então não é assim, cara. Agora, o que eu não acho legal, gente, é você chegar lá no dia, tá? E não estar preparado. Aí é sacanagem. E não é do ninguém, não, é com você. Porque isso aqui, gente, ó, isso pode mudar a vida da pessoa. Tá? Você faz, lembre disso, passa, foca nisso aqui, dentro da faculdade, você vai, gosta daquilo ali. Cara, isso muda famílias. Isso muda família. Isso muda, né? Isso muda. Tá entendendo? E mais? Perguntas para encerrar. Tem um questionamento que é assim, quando eu vou fazer algum trabalho na escola, no seminário, eu não fico nervoso, eu simplesmente vou lá, estudo o conteúdo e apresento. Tipo, mesmo que eu tenha sido alguma coisa, de repente dar um branco, eu sou confiante, eu tento não ficar nervoso e eu consigo. Aí acontece no final, aí acaba funcionando. Eu fiz o que eu tive que fazer, eu fiquei confiante e consigo. Ou então também pode acontecer de eu estar confiante, fazer tudo, estudar, aí de repente alguma coisa não acontece, não chega onde eu deveria. Aí eu disse, tudo bem, isso é bom ou isso é ruim? Eu faço o meu meta, aí cheguei na meta, eu atingi. Para mim, tanto faz. Se é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Primeiro que você não vai ter problema de loucura, de depressão, de se matar, tá certo? Certo. Ao mesmo tempo, você pode ter o meu problema, o meu, de meu merecimento. Eu não me sinto merecedor daquilo ali, e portanto eu estou muito bacana de não ter nada. Ah, eu não consegui vencer. Fui terceiro, é tão legal ser terceiro quarto. É tão. Gente, outra coisa. Acabe com essa história, até. Acabe com essa história de que o legal é competir. Em alguns momentos, não. Ninguém vai para uma entrevista de emprego para não ser escolhido. Ninguém sai de casa com o currículo debaixo do braço, arrumado, cheiroso, bonito, para não ser. Não só para perder tempo. Vou fazer, vou lá só para encher o saco deles, que estão lá fazendo essa seleção, e a minha. Não é isso. O problema é que quando você é perdedor, você já sai de casa dando desculpa. Eu nem quero esse emprego, eu estou indo só por isso, porque na verdade comigo eu nem ia. Tá? Então cuidado. O bom é o cara fazer ele passar. Isso é que é o certo e o correto. O bom é o cara que vai investir em 3, 6 comigo. Isso é que é o bom e o correto. Jogar futebol e ganhar, isso é que é bom e o correto. O cara disputar uma partida e ganhar e vencer, isso é que é bom e correto. Dentro da lei, tá certo? Dentro da regra do jogo, sendo justo, sendo correto. Entendeu? Respeitando o outro, isso é que é correto. Mais alguma coisa? São 9h18. Oi, diz. Tem mais alguém aí, gente, que não é merecedor das coisas, acha que não é merecedor? Por aí levanta, sabe por que eu levanto? Porque isso que eu vai fazer comigo era dizer que eu não era merecedor. Tanto era que para mim não faz, eu não tenho. E eu tinha que trabalhar e trabalhar muito para ser diferente. Até mesmo que o cara que trabalha com empresa, se ele for no merecedor, ele vai pegar todo mundo mesmo. Ele vai lá tudo, não vejo o cara que me pagou, beleza, eu gostei, deixa eu falar.
Alguma mais pergunta, alguma coisa? Bota qual questão. Outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? Com relação ao não merecimento, tá? Muitas pessoas, a grande maioria, se preocupam com o que o outro vai dizer. Eu vou perguntar a vocês aqui, tá, gente? Você acha que eu aqui em cima, você acha que eu agradei a todo mundo da vida? Óbvio que não. Teve gente que achou legal, teve gente que achou mais ou menos, teve gente que achou assim, teve gente que achou assim, teve gente que nem viu, o cara nem viu, não estava prestando, não falou o quê? Esse aí é fácil, né? Cara, e aí eu te pergunto, quando você vai fazer uma coisa, você vai dar o seu recado, o seu. Tá certo? Ei, rapaz. Nunca faz isso. Presta atenção. Tá? Então, não se preocupa com o outro. Preocupa com o que você vai fazer, o seu propósito de vida. Que até então, levando para o lado educacional, seria passar a lei. Pergunta, nós só temos um reto na vida? Não. Temos várias. Tem vários pilares da vida. Né? Eu tenho meta de pai, eu tenho meta de família, todos os dias, 7h20 da manhã, 7h25 da manhã, eu ligo para o meu pai, falo com ele e com a minha mãe, todos os dias, com raríssimas exceções. 7h20, ô meu filho, oi pai, hoje, pai, eu levar para o senhor, tá? Foi bom, tranquilo, tá? Bom dia para o senhor, acho que eu ia falar, tá? Quando ele fizer a mesma coisa, eles sabem como falar com a minha mãe, mas eles acham que eu ia falar. Oi meu filho, oi, bom dia, viva a senhora, meus amigos. Beijo, te amo. Todos os dias. Então eu tenho uma meta de ligar para o meu pai, para a minha mãe, todos os dias. Eu tenho uma meta de acordar os meus filhos, eu tenho 3, tenho 2 gêmeos, Larissa Isabel e Vitor. Eu acordo os meus filhos, estou óbvio, né? Eu estou em casa, eu não estava em casa com mas eu acordo todos os dias. Foquinho, beijinho aqui, princesa, papai te amo, vamos tomar banho. Então são metas, cara, que a gente tem. No meu emprego, no meu trabalho, eu tenho metas financeiras, metas de resultados, eu tenho metas. O problema é que a gente está vivendo e não está sabendo para onde ir, deixa a vida me levar. E depois eu vou para onde eu não queria ir. Mas igual que eu falei para ele, negativo com foco, tá certo? É mais para ti, por exemplo, você, tá? É mais fácil passar mais 25 minutos na academia do que ir para casa para estudar. Não sei se vai ser, talvez vai ser, pode ser. Né? O que mais? Oi. Ele perguntou assim para mim. Na minha empresa, tu se sente realizado? A minha empresa, eu tenho hoje, rodando uns 3 ou 4 projetos, tá? Quando é que eu me sinto? Tá? Isso é o pensamento meu, certo? Quando é que eu me sinto realizado? Quando eu tenho expectativa, tá certo? E eu consigo atingir, eu posso ela que me satisfaz. Isso me dá satisfação. O que é que me dá frustração? Quando eu tenho expectativa e eu não consigo chegar. Essa é uma frustração. Tá? E pode ser besteira, bobagem, de almoçar e não conseguir, né? Um plano comercial grande. Se a gente está satisfeito com a tua empresa, eu estou feliz por ter a empresa, eu sou grato a Deus pelo que eu tenho e pelo que eu não tenho. Aliás, eu sou muito mais grato a Deus pelo que eu não tenho do que pelo que eu tenho. Tá? Eu já explicar.
É muito realizado. Cada projeto, cara, ele tem finalização. Finalizou, eu estou realizado, mas eu tenho que ter outras metas. Por quê? Aí encerrando hoje. Por quê? Porque uma empresa, eu tenho mês a mês, né? Eu não vou parar hoje. Entendeu? E nem ganhei o dinheiro que o Neymar ganhou lá. Então, eu tenho que todo dia. Entendeu? Mas, Júlio, quando é que tu está realizado, né? Quando é que tu fica realizado? Quando eu finalizo o que eu tenho para fazer. Qual a dificuldade que você mais encontrou, se desdobra até chegar esse momento para se sentir satisfeito? A maior dificuldade que eu tenho, várias. Foco. Não merecimento. Cara, o não merecimento, se os pais soubessem, tá? O mal que faz o não merecimento, eu estava no estágio, estava no jogo, e o pai lá embaixo, meu filho, e aí eu já fico vacinado com isso, né? E o menino se incomoda. Lá embaixo, o presidente Alexandre jogando e ele incomoda. Chega mais uns 4 ou 5 meninos para jogar. O que é que o pai fazer o quê? Meu filho, joga com os meninos aí, os 4 ou 5, né? Pois esse cidadão que estava na minha frente, que eu não sabia quem era, vai se levanta, e eu já entendo, eu já conheço, né? Eu falei, né? Eu já marco, o cara vai fazer o que eu acho que é para fazer. Aí ele vai lá, pega a bola, entrega para os 4 ou 5 que estão lá, inclusive o meu filho, e pega dele e diz: vamos, para assistir o jogo, papai. Depois você vê, domingo quer jogar. Amigo, aí eu não consigo, né? Aí eu não consigo. Aí ele, quando ele sentou do meu lado, eu digo que eu estou falando para você, a conta não te deu. Foi tal, o teu filho para dar foi. Eu estava no meio. Não, a gente joga muito, né, cara? Não interessa, o cara joga. Faz o seguinte, devolve ele lá para jogar. Aí ele voltou lá e eu para jogar. Certo? Então isso não é merecimento. São os maiores males que o pai pode chamar filho. Não merecimento. E a minha dificuldade, cara, é essa. Não merecimento. Dificuldade todo mundo tem. A diferença entre ninguém aqui é super-glorioso, tá, gente? A diferença está aqui, ó. Se eu sei o que me faz tirar o foco, tá certo? Então nem eu isolo, cara. Eu vou isolando. É fácil? É não, mas eu isolo. Entendeu? Então a dificuldade é essa. E eu me realizo quando todos os projetos, cada projeto finaliza, eu começo o outro. Finaliza e começo o outro. Certo? Quanto sou? Gente, mais alguma coisa? Bom, primeiro eu quero pedir, de fato, de verdade, tá certo? Verdadeiramente, de coração, quero pedir perdão se eu não conseguir atingir, ou se eu não conseguir ser bacana, ou se eu não conseguir levar uma mensagem para você, tá certo? Antes de iniciar, eu fiz uma oração ali atrás, e a única coisa que eu pedi a Deus foi o seguinte, que o que eu falasse servisse para mudar a vida de alguém, que seja meia hora, um minuto, tá certo? Se eu conseguir com alguns, foi porque ele deixou. Se eu não conseguir, porque talvez não é o momento da mudança de vocês. Tá certo? Gente, muito obrigado. Só um minutinho.